Excelentíssimas autoridades, ilustríssimas senhoras, ilustríssimos senhores. Boa noite. Meu nome é Thaís Bezerra, jornalista brasileira do estado de Sergipe. É com grata satisfação que apresento, mais uma vez, este encontro de estudos e reflexões a convite da Casa Matriz, que o patrocina. Este é o segundo evento anual que o Instituto Salto Quântico realiza neste prestigiadíssimo organismo internacional, provavelmente o embrião de um futuro governo ou parlamento mundiais, a Organização das Nações Unidas, ONU, segundo a sigla em português. Nossa modesta instituição tem como escopo o princípio promover a liberdade, a realização e a felicidade das criaturas humanas, no mais amplo e profundo sentido dessas palavras, incluindo, portanto, a dimensão espiritual do ser. Não somos ligados a nenhuma religião formal, embora constituamos uma escola de pensamento cristão, com base no método espírita de comunicação com o domínio extrafísico de existência. Neste ano de 2013, aproveitando o tema anual proposto pela ONU a todas as comunidades e indivíduos que se desejem alinhar com seus ideais, no campo da internacionalidade e respeito universal aos direitos humanos e liberdades individuais, trouxemos a lume a nossa despretensiosa contribuição aos estudos em torno da basilar questão da mulher. O cristianismo que vencerá. O cristianismo vitorioso será o de inspiração mariana que, em vez de pregar a cruz, o medo, o pecado e o inferno, sugere a vida da ressurreição, o milagre do vinho da alegria para as bodas eternas com Deus. Espírito Eugênia Aspásia. Cromossoma fundamental. A mulher cromossomicamente é XX, o homem XY. A base comum da humanidade é o X, o elemento que, duplicado, gera uma mulher. Portanto, é o feminino que melhor nos caracteriza a humanidade. Espírito Dr. Temístocles. Quase fora da escória. Há muito menos população carcerária feminina que masculina. Crimes hediondos são expressivamente mais cometidos por homens. Genocidas, quase todos na história, foram homens. Nada a aditar. Espírito Roberto Daniel. Boa noite a todos. Eu vou falar de forma um pouco caótica, porque o objetivo é que vocês façam uma tessitura do que eu vou falar, inclusive para que os bons espíritos também tenham essa liberdade. Na condição de médio, eu prefiro não programar propriamente o que eu falo, embora esteja aberto a pesquisar o que eles quiserem na hora que eles pedem para que eu pesquise. Queria agradecer primeiramente a presença de todos que vieram no Brasil, muitos aqui de muito longe, não só os de Aracaju, mas os que vieram de Londres, como Paulo. Temos aqui Guilherme Velho de Recife, Bruno Sanches de São Paulo. Quem mais aqui está fora de outros estados? Então, agradecer a presença de todos, mas o grupo maior, de quase 70 pessoas, seriam 72, mas algumas tiveram vistos negados ou contratempos acadêmicos, inclusive um dos que falaria, e não estão conosco. Mas eu queria, antes de começar a falar qualquer coisa, isso eu preparei. E soube por um de vocês, Bruno, um dos meninos competentes da casa, daí se dá todo um clima imponente quando começa a falar. E estamos com a tradutora que é o cérebro, né, meninos? Quem conhece um pouquinho de inglês, Tereza, que está aí na outra sala, Tereza Figueira Marconi, pronto. E, lamentavelmente, por conta disso, temos que reduzir um pouco a fala dos outros palestrantes, porque nós temos que terminar a entregar a sala às 10 da noite. A gente está fora daqui às 10 da noite. Park, eu acho que é essa pronúncia, que eu não sei de que origem ele é. Yun ou Jun Kim, pode ser oriental. Vejam que imagem dessa figura extraordinária, não sei se eu vou ficar na frente, Wagner, de Joana d'Arc. Joana d'Arc desencarnou com apenas 19 anos, foi executada pela dita Santa Inquisição. Nosso tema é mulher, não é da nossa palestra, com o circuito de palestras. Com 14 anos, analfabeta, mulher, camponesa, ela ouviu vozes, vestiu-se de homem, disse que era um soldado, então ela era transexual, mulher, médium,
ignorante, foi falar com pessoas instruídas, das poucas que existiam, um segmento de pessoas instruídas, que eram as que estavam na corte em torno da realeza da época, que não era bem um rei, era um delfim. Então, e entre apenas 14 e 17 anos, conduziu uma campanha com uma habilidade de estratégia militar fora do normal para os padrões do século XVIII. 4 séculos depois disso, 3 séculos depois disso. Napoleão Bonaparte veio utilizar algumas práticas de Joana d'Arc, algumas das táticas militares dela, com algum vanguardismo ainda assim. Então, ela é um símbolo da mulher moderna e do ser humano moderno. Ela não estava presa a qualquer tipo de pagou preço alto para a época, não é? Foi queimada viva, com apenas 19 anos, 17 a 19, parece que tem um buraco, né? Quando eu falei, é isso mesmo, 17 a 19 ela foi queimada viva. Não, nenhuma imagem eu achei tão bonita de Joana d'Arc como essa, porque retira até o caráter da transexualidade e mostra um ser completo. A expressão de uma criança, ela tem de 14 a 17. Ela está com a armadura militar que se usava em seu tempo. A armadura dela, na verdade, era branca, reluzia à luz do sol, era uma coisa que chamava muito a atenção. Dos franceses, a santa, para os ingleses, a bruxa. Se vocês prestarem atenção, eles puseram, isso que eu achei bonito simbolicamente, ela está como se estivesse acima dos soldados, porque em nenhum momento todos os historiadores são unânimes. Ela usou a espada para ferir quem quer que fosse. Para o tempo aqui. Ela só empunhava, levantava o estandarte para motivar os soldados, mas não feriu ninguém. Foi ferida. E acredito que é por isso que ela tem, num dos ombros onde ela foi golpeada, exatamente o lado esquerdo, uma espécie de escudo. Vocês percebem que tem estrelas, como se fosse o céu a protegê-la. Como é que uma pessoa estava no meio de um campo de batalha, motivando todo mundo, sendo o principal alvo e não foi morta em campo de batalha? Não foi. E ela está com o olhar perdido no infinito. De fato, ela era uma enviada do céu. General, santa, médium, tudo isso, além de tudo isso. Um ser humano por excelência, completo. Bem, já que a gente está falando de uma mulher extraordinária, fala de uma outra, que é mais referencial de excepcionalidade, de grandeza. Maria Santíssima, que para a nossa cultura ocidental representa a mulher divinal, em forma de mulher, um Cristo, mãe. Delano vai fazer referências mais detalhadas a essa tese, Maria Cristo. Mas eu queria me reportar a uma das mais sagradas, espiritualmente falando, línguas da Terra, embora já morta. Parcialmente, não é? Ainda é utilizado por pequenos grupos. O hebraico é de onde vem a palavra Maria do latim, Miriam. Miriam significa Senhora da Luz. Ela, como uma Iriana Garba do sânscrito, a semente ouro útero. Ela era o útero ouro da humanidade. O ouro na psicologia junguiana significa o self, o eu superior, o anjo interior, o eu sagrado que todos nós portamos em nossa intimidade. E livre de opostos foi o que eu quis apresentar com Joana d'Arc. Nirdivandva, também do sânscrito, livre de opostos, o que é algo fabulosamente raro, mas que significa um indivíduo que, como Jesus na cruz, suspenso entre os polos de contrários, suspenso entre dois ladrões, em tese, suspenso entre a terra e o céu. Naquela posição, com uma seta simbólica apontando para o alto, que a cruz representa, ele foi a ressurreição. Cada um entenda a ressurreição de Jesus como queira. E, com essa perspectiva, a gente se lembra de um pensamento, na verdade, de uma palavra, não é um conceito de uma outra cultura. Foi da nossa origem latina, nós perdemos. Em latim era genius seculi, o anjo da guarda ou protetor de um século, ou o espírito de uma época. Pode ser também sinal dos tempos. Em alemão se utiliza essa expressão. Uma tradução, Zeitgeist. Desculpem a falha de alemão. Zeitgeist, que representa isso. Nós vivemos um espírito, o espírito da nossa época é de abolir de uma vez por todas, com toda a ordem de preconceito. Cor de pele, todos nós proviemos da África. Vamos começar por aí. A ciência concluiu. Havia polêmicas sobre isso.
se nós tínhamos diversos troncos originários do ser humano ou se viríamos da África. Está certo, todos somos negros essencialmente. Apenas alguns descoraram, perderam a cor e ficamos brancos, né? Então, existem os originais e os descascados, como nós, os mais brancos. Então, definir uma pessoa por cor da pele, porque tem um gênero feminino ou masculino, ou se é homossexual ou não, se pertence a essa religião ou àquela outra, ou se não pertence a nenhuma religião, tudo isso demonstra primitivismo, ignorância e falta de coração. E quanto mais instruída uma pessoa, quanto mais madura uma pessoa, quanto mais jovem e mulher, ela tende a ser menos preconceituosa. Então, diante disso eu queria lembrar de uma expressão, fui procurar, pesquisar, tive dificuldade, tinha que encontrar em francês. A expressão Shankara. Shankara, c'est lui qui crée la félicité en des épithètes de Shiva. Significa Shankara, aquele ou aquilo que cria a felicidade, uns epítetos de Shiva, o deus Shiva. O deus Shiva é apresentado andrógeno. Nós não seremos felizes se nós não vivermos a androginia. Androginia não tem nada a ver com ser homossexual ou não ser também. Tem a ver com, por exemplo, é muito comum mulheres heterossexuais viverem isso sem muito problema. São muito femininas, mas são objetivas, racionais, combativas quando necessário. Os homens mais desenvolvidos e maduros, falando para simplificar de homens heterossexuais, também agem assim. São intuitivos, captam tendências com facilidade. Então nós precisamos sair dessa condição de uma espécie de existencialista. Uma espécie de existencialista. Tem muita gente dando uma de existencialista, está tão ultrapassado, foi do século XX. Né? Dá uma de não acreditei em nada, meio blasé, como falou Mário Leone recentemente. A gente se coloca nessa maison forte, essa fortaleza, como se fala em francês. Eu não acreditei em nada. É uma defesa. Porque acreditar, ter uma fé, exige um raciocínio refinado hoje em dia. Não acreditar, por dogma, ouvir dizer, ou mesmo baseando em textos sagrados, mas tem que ser bem interpretados. Um texto sagrado como a Bíblia, nós nos baseamos no Evangelho de Jesus, exige o texto muito peito emocional, intuitivo, racionalmente falando, disposição, né? Para que nós dissequemos os seus conteúdos profundos. E me faz recordar da historinha. Olha, Marco, quando eu falei de historinha, estou entrando na historinha. Não imaginava, acho que alguém está brincando, porque eu dizendo, Marconinho, você vai usar, ele disse que vai utilizar uma história para trazer estatística. Aí você, Lu, só seu marido mesmo fazer um negócio desse. Le Jongleur de Notre-Dame, o malabarista de Nossa Senhora, uma história tão linda do século XIII. Eu sei que contei Aracaju alguns meses atrás. No século XIII, isso é tido como uma lenda e pode ter acontecido, porque eu sofri uma experiência parecida como médium. Então, pode ter acontecido com outras pessoas e ter sido transmitido de forma literal. Era um malabarista, já maduro, o homem maduro geralmente. Vamos para facilitar, um homem heterossexual. Quando fica mais maduro, vovô. Não mais um pai, mas um vovô. O inglês nos ajuda a entender isso, né? Grandfather. Um pai grande, não é? Grandmother, não é? Da origem latina do inglês, porque tem a parte teutônica. Falar big é a parte teutônica do inglês. Então, é um pai maior, é uma mãe maior. Então, ele era um senhor e amadureceu com o corpo. E por isso ele é muito pobre, quis oferecer alguma coisa a Maria Santíssima, na figura de uma imagem de Nossa Senhora, como as pessoas na época entendiam. Vou falar com Maria Santíssima. Era uma escultura, uma imagem de Maria Santíssima. Ele resolveu fazer seus malabarismos ali. Jongleur significa isso, um saltimbanco, um artista de circo. Então ele começou a fazer o que ele podia. Ele não tinha nada para doar financeiramente. Então ele fez suas peripécias, apresentou suas habilidades artísticas. E reza a lenda que a estátua sorriu. Obviamente que isso não aconteceu, né? Mas as pessoas podem ter visto algo sobre a imagem e ele pode ter visto o que não estava na imagem fisicamente. Isso aconteceu no século XIII. Mas, misturando 13 com 13, isso parece meio esquizoidia, mas tudo bem. Um confessor de Luís XIII
Nicolas Cossin, 1583-1651, era jesuíta. Ele apresentou uma tese que eu acho das mais lindas a respeito de Maria Santíssima. Lembrando, é uma figura histórica, era uma pessoa como nós. Mas nós precisamos de representações antropomórficas de Deus, e precisamos do lado mãe de Deus, o lado que nos acolhe, que nos ama. E essa figura de Nicolas Cossin, ele entendia Deus no Antigo Testamento. Quem já leu a Bíblia sabe que Yahvé tem momentos de fúria. Yahvé tem sede de sangue dos inimigos de Israel. Yahvé desce fogo por suas narinas, etc, etc. Para a gente respeitar a Bíblia, portanto, tem que fazer uma interpretação cuidadosa. E Nicolas Cossin entendeu, de forma um pouco mais literal, que este ser que agia, do latim, ad instar rinocerote, acredito que seja isso, rinocerote, ao modo de um rinoceronte. Se magoasse, ele ficava aborrecido e avançava e se vingava de quem fazia mal aos seus protegidos. E ele se fascinou, segundo Nicolas Cossin, por uma virgem tão pura. Não era a virgindade que a tornava pura, era a sua pureza que a tornava virgem. Não é virgindade sexual, isso é uma tolice. A virgindade é questão de sentimentos. Se ela fez sexo normalmente ou não, isso não tem a menor importância. Interessa era a qualidade de suas intenções. De tal modo se impressionou com a pureza, mergulhou na pureza dessa virgem e dentro dela se converteu no Deus Pai Amor, a quem Jesus fez tanta referência, sendo ele próprio a corporificação dessa divindade. É mitológico, é lendário, mas é tão rico e bonito. Isso nos remete tanta importância do feminino como o acolhedor, como Emma Stone viu em nossa instituição, porque ela tem uma inspiração feminina, matriarcal, que a feminina matriarcal não quer colocar a mulher no lugar do homem. Isso é uma tolice. Sermos completos, inteiros, dentro de nossas personalidades, com os dois polos psicossexuais completamente integrados, vivenciados. E isso, mais uma vez, nada tem a ver com orientação sexual. Há homens gays machistas, ou então, machistas e machões, se tornaram gays por uma genética homossexual e não estão integrando o que devem integrar. Não é nem o feminino, era o masculino, de forma mais, vamos dizer, justa, não é? De forma mais equilibrada. Nós vemos desequilíbrio de todas as formas, não apenas no heteropolarizado. Estou falando isso porque nós defendemos abertamente a homossexualidade, etc. Então, existe desequilíbrio e injustiça e posturas discriminatórias em qualquer ponto de vista. Assim como brancos discriminam negros, negros podem discriminar brancos. Homens podem discriminar mulheres, mulheres podem discriminar homens. Nós temos que nos ver uns aos outros como seres. Muito bem. Outra figura tentou ser muito racional e trazer esse princípio do feminino no século XVIII ao modo dele. Esse foi Pierre Gaspard Chaumette, 1763-1794. É isso mesmo, viveu apenas 31 anos. Mas ele conseguiu criar um escândalo histórico, até hoje repercute nas nossas mentes, porque nós vivemos isso. Ele criou o culto à déesse raison, a deusa razão. Muitos de nós, sem sabermos historicamente da figura desse homem e de suas ideias, vivemos o culto da idolatria da razão. Minha razão disse, a minha lógica fala, não discuto. E as intuições? E os sentimentos? E minhas mágoas? E o respeito ao sentimento dos outros? Onde ficam? Quantos de nós vivemos o culto da déesse raison sem saber que um dia existiu esse culto? Foi um escândalo tremendo. Desculpem, eu não conheço a fonte histórica, já cheguei a citar, mas pelo que eu me recorde, trouxeram uma prostituta nua, nada contra a prostituição, embora não consideremos uma forma saudável, psicológica e espiritualmente de se viver, para ser feliz. Mas trouxeram a prostituta nua em cima de um andor para portas adentro da Catedral de Notre-Dame, tirarem Maria Santíssima e colocarem às gargalhadas, zombaria do religioso espiritual, representando a deusa razão. Bem, isso aí é a deusa racionalização. Nós estamos buscando justificativas para os nossos problemas. Nós, acredito, na minha visão pessoal,
é a visão de Jung também. Nós temos um traço junguiano e vai falar mais sobre isso a nossa irmã filha do coração, Aline Rangel, que é psicóloga junguiana, está conosco finalmente em um evento aqui nos Estados Unidos, da instituição. Os dogmas da Igreja Católica, pelo poderio que representa a Igreja Católica em termos de efeitos do inconsciente coletivo, representa não só, cria resultados, como também representa mudanças do inconsciente coletivo. Em 1854, Pio IX declarou na bula Ineffabilis Deus, o Deus inefável, de quem não se pode falar porque está acima da compreensão, o dogma da Imaculada Conceição. Nós estamos muito longe da Igreja Católica. Eu saí da Igreja Católica aos 17 anos. Mas nós temos que estudar a coisa culturalmente, né? Em termos, dando o devido valor ao que tem valor. E a ideia de que um ser era criado puro desde a sua concepção no ventre de sua mãe, Santana, né, considerada outra figura santa. E o outro dogma no século seguinte, quase exatamente 100 anos depois, em 1950, no dia 1º de novembro, Pio XII declarou, vamos ver se eu me recordo, Assumptio Beati Virgine Mariae, a Assunção da Beata Virgem Santa Maria. Então ela teria voltado ao outro plano, com corpo e tudo. São duas afirmações, claro que são metafóricas. Quem quiser acreditar, literalmente, pode. São simbólicas. E porque são simbólicas e psicológicas, têm efeitos emocionais para todos nós. Senão, nós não teria importância alguma a gente estudar psicologia, antropologia, mitologia, etc. E porque elas retratam tão bem o cinema e as artes, que retratam tanto o que se passa no nível em que nós não podemos traduzir em linguagem linear, não podemos raciocinar discursivamente. Uma imagem, como eu coloquei há pouco no início da nossa fala, representa melhor do que um discurso longo, porque simplesmente é intraduzível em palavras. E aí, então, passamos a uma nova ótica de pensar sobre isso. Apesar dos franceses falarem do explicite, implicite, né? Esse ensemble psicológico da mãe e do filho, tudo bem, como eles dizem, tudo passe, tudo vai passar, mas nós temos que viver esse momento. Temos que absorver em profundidade o que está sendo colocado, embora para um assunto espiritual pareça uma deformação profissional, uma deformação de profissional. Lindo português francês, não é? Apesar de eu não ter estudado, a Leilani também acho. E, apesar da América não gostarem tanto, né? Mas eu gosto de francês. Mas estudei um pouquinho do inglês. É a língua universal dos nossos dias, ponto final. Todo mundo tem que aceitar. É o inglês. Né? Infelizmente, porque é muito mais simples. Digo, né, gramaticalmente, vernacularmente, muito mais simples. Os idiomas latinos, como o nosso português, que é considerado o quarto mais difícil do mundo, ainda é mais difícil que o francês. Para quê? Complicação, né? Vamos simplificar as coisas. Os americanos têm razão. E tá certo, quem gosta de inglês é para gostar de inglês mesmo. Facilita, porque vai ter que aprender do mesmo jeito, né? Então, nessa experiência de buscar a nossa natureza profunda, nessa experiência de enxergarmos o que precisamos integrar, os gregos chamaram de enantiodromia, enantios opostos, dromia, estrada, pista de cavalos. Enantiodromia foi um conceito criado pelo lunático, escandaloso, louco, na verdade, lúcido demais para o seu tempo, Heráclito de Éfeso, 535-475 a.C. Ele foi o filósofo que trouxe o conceito tapantarei, tudo está fluindo, tudo flui mesmo. A gente pensa que as coisas estão dando errado, estão dando melhor do que era antes. A gente pensa que alguma coisa vai dar para o que nós não esperamos e vem uma surpresa melhor ainda na vida. A questão toda é a gente se colocar na postura da misericórdia com nós mesmos e com os outros. Se fizermos isso, nós vamos entrar em sintonia com uma faixa de misericórdia também. E nós nos defendemos de revelações que não nos agradam, não é? E a postura arrogante normalmente é uma postura frágil. A pessoa que fica snob quer dizer que não me importa, não me interessa, isso é bobagem. Ela está falando de sua fraqueza para vencer os argumentos internamente. Aí começa então a fazer esse teatro externo infantil. Já viram criancinha que quando
Ou adolescente no high school. Tem gente que se acha muito adulta, né? Não sei se vocês já viram isso, a pessoa que se acha muito adulta, porque eu não vou dar bola a essa pessoa aqui agora. Aí diz, o que você está fazendo na palestra? Sai, a criatura é livre. Não, mas ela quer estar ali para chamar atenção, fazendo assim, agindo de uma forma que parece que não está dando bola. Está na mentalidade do high school. Né? A pessoa tem 30 anos no corpo, mas 15 no emocional. Não adianta ser intelectualmente inteligente, gente. A pessoa é burra emocionalmente. E ela só vai afundar em todas as suas experiências. As experiências emocionais, as experiências relacionais. E profissionalmente, ficou fraquinho aqui. Profissionalmente também, porque eu empolguei e trouxe para cá, né? Para se ouvir bem. Firmeza. A enantiodromia. E o que ele disse sobre enantiodromia foi, o que é que ele quis dizer sobre isso? Que uma força muito grande no sentido acaba criando o oposto. Platão, na sua obra Phaedo, Platão viveu, um dos pais do nosso pensar ocidental, entre 427 e 347 a.C. Wagner, se você é qualquer data errada, você, por favor, me corrija, viu? E às vezes atrapalha, né? Mas até agora eu estou achando que está tudo certo. Por isso que eu não pedi que você confirmasse como era Caju. Então, ele disse, é tudo assim, tudo surge a partir dos opostos. Se nós não temos o contraste, a experiência do oppositio, não vamos ter, nem vamos enxergar o contradício. A gente tem que ver oposição, não contradição. As diferenças são para termos uma vida mais rica, não para a gente se entristecer, não para a gente achar que é confronto, que é conflito. Não é conflito, é aprendizado, é estímulo, é energia. A energia flui entre polos de opostos. Viver o feminino é excelente, principalmente para nós homens. Sejamos heterossexuais, homossexuais, bissexuais, não interessa. E para mulheres que estão achando que ser feminino é ruim, que precisam se masculinizar para serem respeitadas no meio profissional, acadêmico, como seja. Jung, 1875, 1961, trouxe isso no aspecto do inconsciente. O inconsciente e o consciente se complementam. Considerou o inconsciente feminino. Aí as psicólogas junguianas ficam danadas com isso, com razão. Pode ser o contrário. E quando nós vamos nos abrindo às possibilidades de enxergar, voltando ao grego, polemos, o conflito, nos tornando curadores de nós mesmos, terapeuem, nós poderemos encontrar a hedone. Não é só prazer, como os epicuristas falavam, é também a felicidade, no sentido de viver a completude. Não há felicidade sem completude. E dizer felicidade como algo cor-de-rosa, né? Vou viver um prazer irresponsavelmente. A pessoa que imagina que felicidade é ficar alegre o tempo inteiro, ter prazer a todo momento, ela está entrando numa montanha-russa equivalente a toxicômanos, ao que toxicômanos vivem, ou a pessoas que acabam em presídios ou em cemitério antes da hora. Na verdade, a dor de existir. Todos nós temos conflitos, todos nós temos sofrimento. E o sofrimento indica que nós estamos vivos. Mas não para cultuar, não apologia à dor, e sim aprendizado com ela. Ela nos comunica, como uma dor no estômago, eu posso estar com gastrite. Então vamos procurar verificar com um especialista o que está acontecendo. E, desse modo, viver a integração psicológica, a nossa totalidade, sem desrespeitar as nossas inconsistências e incongruências. Quem está mais próximo de estar com a razão, quem já percebe mais que deve estar longe de estar com a razão. Ou pelo menos que ninguém está completamente com a razão. Sócrates, essa é uma frase muito famosa, não é? Sócrates foi procurado, se não me engano, 470 a 399 a.C. Foi procurado por um grupo de rivais seus que tinham procurado o templo de Delfos para perguntar ao oráculo quem era o homem mais sábio da Grécia. E lá foi dito, Sócrates é esse homem. E, na verdade, eles queriam que Sócrates fosse condenado. Então voltaram para lá e perguntaram a ele se ele concordava com isso. Ele disse sim, porque sou o homem, disse sim, humildade lúcida. Eu sou o homem mais sábio da Grécia, porque sou o único homem em toda a Grécia que sei que nada sei. Então a pessoa que tem certeza que está com a razão, provavelmente está num processo de semi-loucura. Normosé, como disse Jean-Yves Leloup, francês ainda encarnado, da linha de exicasmo do cristianismo ortodoxo, eziquia,
significa quietude, o do exicasmo, a origem do exicasmo. Então, normose. A normose seria o equivalente à neurose, só que da maioria. O normal. Todo mundo pensa assim, eu penso também. A gente bate no peito e diz, eu acho, e na verdade está reproduzindo um comportamento do meu gueto, do meu ambiente profissional, da minha família, porque eu não existo, como Jung diz, bate no peito, eu, e a pessoa está falando de um nós enorme, e não se dá conta. Ela não tem consciência que ela está falando de um grupo, e não de si mesmo, e não de si mesma. Então é bem interessante que nós enxerguemos essa perspectiva de que todos nós, de algum modo, estamos trabalhando. O que mais a gente pode lembrar do grego? Nipsis significa a vigilância, a lucidez, a autocrítica, ser crítico externamente. É algo tão simples que crianças, mal saídas da terra infância, começam a ficar críticas, ver falhas nos outros. Isso não é, gente, como a gente acha isso inteligente. Isso é tão óbvio, ver falhas nos outros. O difícil é ver falhas em si e focar, ver falhas em si, não para curtir força, mas para ser resolutivo com os seus problemas. Então, a nipsis e da fé nessa experiência espiritual, porque isso é uma experiência espiritual, a pistis. Engraçado que em grego, a palavra que deu origem, porque os evangelhos foram primeiramente escritos em grego. Pistis não tem nada a ver com certeza, é uma experiência de compromisso. Como em inglês o believe é utilizado como eu confio em você. Em português se usa essa expressão. Eu dou fé a este documento. Então, dou confiança, eu tenho um compromisso com você. Tanto é que ficaria contraditório quando nós vemos aquelas passagens do Evangelho que Jesus disse para alguém que se você tem fé, você será salvo. E alguém diz, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Então, era outra palavra. Temos que praticar a kenosis, o esvaziamento de nós mesmos, dessas nossas certezas, para que haja gnosis, o conhecimento, e o ágape, o amor. Portanto, viver uma experiência de completude. Está no Apocalipse, que em inglês faz-se a tradução correta, o livro das revelações. Tem um conceito mais avançado que é Apocalipse. É a ideia do final dos tempos, o dia do juízo final. Eu estou controlando o tempo aqui, para deixar para os demais também. Apocalipse tem um conceito mais extraordinário, o apocatástasis. Depois eu falo que eu falar sobre Apocalipse. Apocatástasis, um conceito de Orígenes de Alexandria, um dos pais da igreja, um dos maiores, vamos dizer, pedras fundamentais do pensamento cristão. Ele viveu entre 185, veja como importa a gente ver, dá para ver a época. Este homem disse isso entre 185 e 253, que foi o tempo de vida dele. Que haveria um momento depois do julgamento em que todas as coisas seriam restauradas a um padrão de pureza original. Nós todos seríamos perdoados. Amigos, não é heresia nós imaginarmos que o sumum bonum, o Deus todo amor, ens potentissimum, ens absolutum do latim, esse ser, sabendo por ser presciente, que uma criatura vai usar seu libero arbitrum, seu livre-arbítrio para o mal. Deus tem como saber, lógico, não é Deus. E criar um sofrimento perpétuo no inferno. A palavra em grego para eterno era aeternos, de longa duração. É claro que isso é metafórico. Vai sofrer a pessoa enquanto ela precisar sofrer para melhorar e merecer o céu, seja lá o que seja. Como nós entendamos isso, a parúzia ou parousia, que seria esse segundo advento do Cristo. Zeque uma vez nos perguntou sobre isso, né, Zeque? O retorno de Jesus é o retorno do Cristo intra nobis, o Cristo dentro de nós. De uma forma coletiva. Era isso que Jesus queria, o Espírito Santo da mãe. Deve falar alguma coisa mais sobre isso, mas isso é inevitável falar. A gente pode chamar uma criancinha de idade tenra e perguntar pai, filho e... O que a criança vai completar? O que é que existe entre um pai e um filho? Aí a gente diz uma pomba macho. Isso é uma perversão, meus amigos. Uma perversão. Está lá no Apocalipse. Nós não podemos, ou nós vamos entender a Bíblia de forma simbólica, ou nós seremos heréticos e blasfemos.
Está lá o número dos salvos. 144, está ao pé da letra isso no Apocalipse, o livro das Revelações, como é em inglês. 144 mil homens virgens. Alguém aqui pode se levantar e dizer, eu sou um homem virgem. Pronto, só homem, então está todo mundo perdido. O que é que significa? Que a Bíblia está errada? Que nós vamos dar as costas à Bíblia e rasgar e tocar fogo? Como alguns ateus militantes, os próprios... Tem um outro movimento de ateus moderados dizendo, olha a intolerância, está errado isso aí. É claro que isso é simbólico, não é para ser homem, nem ser mulher, nem coisa nenhuma. Nós somos espírito, consciência, temos que ter valores. Muito bem. Essa restauração vai acontecer. E na Bíblia, no Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, há uma expressão linda. Mulher amicta soli, uma mulher vestida de sol. Ou como disse Eugênia, um sol que se fez mulher, uma mulher que se fez sol. Também está no Gênesis, que Yahvé por inimizade entre a serpente e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Nós seremos salvos pelas mulheres ou pelo feminino, em mulheres e em homens. E quem duvida disso não sabe que está vivendo isso sem notar. Porque profissionais competentes, digo de homens masculinos, têm as suas maiores habilidades no campo do feminino. O cara tem um feeling para perceber um negócio novo. A tendência é essa. Quem lhe diz? Não sei. Não, eu entendo. Vai ser isso aí. E a pessoa não percebe. Habilidade de relação, de liderança, tudo isso é feminino. Só para citar alguns casos, alguns exemplos. O respeito ecossistemático, de relacionamentos entre pessoas, etc., tudo isso é feminino. Então nós vivemos na era em que Stabat Mater, a mãe, está entre nós. Deus é mãe. Deus não é só pai. Essa ideia, o Espírito Eugênia, na sua sabedoria extraordinária, diz algo muito tocante há muitos anos e que veio de Maria Santíssima. Ela disse, o universo é o útero da deusa mãe e todos nós estamos mergulhados no líquido amniótico da infinita bondade de Deus. Agora, nem sempre temos acesso a isso, a perceber que existe essa soror mística, a irmã mística espiritual, ou de não percebermos, por exemplo, que ela é a Arbor Cruci, a árvore da cruz, ela que sustenta a madeira, representa o feminino. Aparece muitas iconografias religiosas, Maria sentada num trono de pedra, e a gente percebe que ela está numa postura muito firme, e ela se confunde com o trono, e o bebê está no seu colo, como se a voz da verdade que Jesus representa está estruturada nela, a força da mulher, da mãe. Eu acho que Thaís já leu a fala Temístocles, né? Cromossomaticamente, não foi isso? XX é uma mulher. E um homem é XY. Então, o que há de comum entre nós? X. É o nosso feminino que nos torna humanos. Embora possamos ter esse elemento aí, o Y. Há pouco tempo criou-se uma celeuma na comunidade científica, porque se descobriu, pelo menos há essa suspeita de que o Y é um X que degenerou. Então, o homem tem um elemento conflitivo com sua natureza. Começa a ficar, ele é X ou é Y? Claro que quando dois elementos diferentes se fundem, surge algo novo. Ser homem é uma coisa, ser mulher é outra, psicologicamente falando. Fisiológica, neurofisiologicamente falando, nossos cérebros são diferentes. Um homem transexual, uma mulher transexual não é uma pessoa do outro sexo, por mais que queira. Teve uma jornalista americana que levou isso a fundo. Homossexual, muito masculina, ela tinha certeza que era um homem no corpo de mulher e resolveu, como jornalista, passar 2 anos disfarçada de homem. Ela precisou de assistência psiquiátrica contínua e disse que quase enlouqueceu várias vezes. Graças a Deus eu tive assistência psiquiátrica. Se já existe uma distância entre... E tem mesmo. É só a pessoa prestar atenção. Existe uma distância entre homens homossexuais e mulheres, mulheres homossexuais e homens, mas entre mulheres héteros e homens héteros, existe uma distância tão grande que Deus sabe que colocou um instinto do desejo sexual reprodutivo, porque senão a espécie humana não tinha chegado aqui. Porque não é verdade? Porque são tão diferentes. Tanto é que no início, alguns psicanalistas diziam que a homossexualidade era uma coisa fácil.
porque você não tem que enfrentar a diferença. Hoje a coisa é bem mais difícil. A gente sabe que a pessoa nasce com genes que a programam para aquela postura. Em uma perspectiva de teologia naturalis, uma teologia natural que surja do desdobramento de fenômenos objetivos, a gente vai aceitar o feminino como a raiz, a base da própria vida. Ecclesia spirituale. Eu prefiro imaginar em francês. Olha, Ilane, Anderson, quem é que mais gosta de francês aqui? L'Église réformée. Olha que coisa linda. L'avant-garde. Será que nós estamos na vanguarda mesmo? Então, a Igreja Reformada tentou fazer isso. Mas aí tirou a Virgem Maria, e então Elizabeth I, 1533, 1603, sacou uma oportunidade, se maquiou com uma estátua de Maria Santíssima disfarçadamente. Eu sou a Rainha Virgem, me casei com a Inglaterra para substituir Maria Santíssima. Porque nós todos precisamos, em cada cultura existem figuras femininas que representam o feminino divino, que ativa o feminino em nós. E sou fã de Elizabeth I. Apenas é para mostrar o lado estrategista, inteligente, brilhante dela. Isso é polêmico, viu, amigos? Não é certo que ela tenha feito isso com essa intenção. Mas é provável que ela tenha sacado uma oportunidade como uma rainha protestante. Bem, ninguém encontrou nada para pôr no lugar. Há uma versão cinematográfica que apresenta essa tese. Eu acho essa tese muito interessante. Então, voltando. Ela não é só a Arbo Cruci. Eu acredito que Maria Santíssima e a mulher, de um modo geral, vai ser a nossa experiência de encontro com a espiritualidade divina em todas as circunstâncias. Freud, que era um psicanalista de base, que criou uma psicologia, e Jung também, lamentavelmente, muito machistas, ambos, cada um com a sua escola de psicologia ou psicanálise, mais psicanálise que psicologia, mas amplo sentido de psicologia, dizia que todos nós almejamos ardentemente voltar para o útero da mãe. Mas não é a mãe biológica, isso seria uma regressão psicológica, uma imaturidade, uma infantilidade, mas sim buscar essa experiência de comunhão mística que diversos místicos comentam. A experiência está integrado a tudo e a todos. E que alguns imaginam que podem viver isso por atalhos. Não há atalhos para a espiritualidade. Temos que ter cuidados para não forçarmos o que não é natural. Por exemplo, viver a heresia de 4 castrações, como nos meios de reclusão. Reclusão, digo literal, a clausura, voto de silêncio. Renunciar a apresentar suas opiniões. Voto de obediência. Nós não temos como adultos que ser obedientes a ninguém. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos há muito essa cultura igualitária que diz, não, ninguém obedece a ninguém, obedece a minha consciência. O Espírito Eugênio fala muito isso. Não obedeça a autoridade nenhuma, nem espiritual, nem autoridade humana, nem autoridade mediúnica. Emma falou sobre as pessoas terem acesso à mensagem de Eugênia tão raramente, de forma conclusiva. Poderia dizer, ela falou com muito boa vontade, lógico, mas eu quero dizer, de forma conclusiva, só quando as pessoas já tomaram sua decisão. No meu casamento, por exemplo, os 2 rapazes aqui presentes que já viveram relacionamentos comigo sabem, ela não opina em problemas nossos. Aí eu, com muita raiva, porque ela não opina, eu vou passar, se ela falar, não digo. Você imagina o que a Eugênia está pensando sobre isso? Eu já sei, mas não falo. Não pode, não posso falar. Isso é antiético, isso é anti-espiritual. Como eu vou sabendo que a pessoa respeita, é devoto, é uma pessoa que acredita naquela experiência, transmitir informação de um ser de outro plano superior, fico calado. Mas eu posso dizer só isso, o que ela está achando? Pode estar achando que eu estou errado, né? Mas essa vivência do influxos divinos, ad maiorem Dei gloriam, para a maior glória de Deus, como se diz no meio católico, ou semper ubiqui ab omnibus, em toda parte, sempre por todas as pessoas. Jung trabalhou muito isso, os arquétipos, mundos arquétipos, unus mundus, essa integração. Em toda parte se fala isso, não é opiniático.
O feminino, que está eclodindo nos meios de análise e tendências há muito tempo, algumas décadas. Fritjof Capra, por exemplo, falou sobre isso muito. Essa crise da nossa civilização, crise de percepção. E falou da necessidade de nós integrarmos o feminino. Esse foi um dos grandes autores influentes do século XX, da segunda metade do século XX, que trouxe essa tese do feminino como sendo necessária. E, dentro dessa perspectiva, tentando finalizar agora, nesses 15 minutos finais, para passar aos nossos colegas, observar o que Joseph Campbell chamou de bliss. Uma palavra que em inglês não tem tradução, em português não tem tradução, mas vamos colocar como a clássica bem-aventurança dos evangelhos. Eugênia diz que esse bliss, ou a bem-aventurança, seria uma fusão de felicidade e paz. Existe não só em francês o félicité, mas em inglês também, né? Muito raro, mas felicity. A gente conhece mais o happiness, né? Mas o bliss parece com bless, da bênção, não é? É a felicidade. Desculpem a pronúncia, viu? Se eu estiver fazendo a pronúncia errada, é para mim a pronúncia horrorosa. Então, com muito sotaque, não é só falha de sotaque, pronúncia. Mas esse bliss, bênção e felicidade simultaneamente, aquilo que nos faz mais humanos, aquilo que nos faz preencher o coração e dizemos, estou me realizando. Eu sei que é isso que eu devo fazer. Aqui, eu não estou propriamente alegre o tempo inteiro. Rio o tempo inteiro tem um destino certo. Manicômio, não só um hospício, mas também um cemitério fora de hora, uma clínica de desintoxicação, ou então o ódio de todo mundo. A pessoa que ri o tempo inteiro, eu me recordo de uma amiga diplomata que recebeu na época Fernando Henrique Cardoso era presidente, e ele foi fazer uma palestra, um homem culto, que tinha ensinado na Sorbonne, imagine, ele era professor na Sorbonne, e na época daquele período revolucionário dos maiores da história, em 1968, ele era professor na época lá, na Universidade de Paris. Ele era professor da Universidade de Paris. Se eu não tiver, posso ainda estar atrapalhado, isso eu não tenho muita segurança. E Fernando Henrique Cardoso, como presidente intelectual, estava falando e ela doida para ir dar passar um bilhetinho. Pare de rir, você está rindo demais. Aqui as pessoas não levam a sério quem ri muito. Nos Estados Unidos não, que é uma coisa mais leve, mas na Europa, quanto mais séria, se a pessoa é inteligente, ela tem que ficar séria. Nós devemos desvincular honestidade e seriedade. Em português tem isso também. A gente usa uma expressão, pessoa séria, para ser sinônimo de pessoa honesta. Mesmo nós que temos a cultura da alegria. Como a cultura negra traz essa alegria, não é? Nós latinos temos também isso. Mas que nós entendamos que felicidade não é essa ótica adolescente ou infantil de tá tendo divertimento. Não vamos nos divertir. A felicidade passa pela realização profunda. E para termos realização profunda, temos que ter disciplinas. E disciplinas não tão fáceis, doem. Disciplinas machucam, são sacrifício. Do grego, sacer significa sagrado. Nós temos que nos sacralizar em certas escolhas difíceis. Se nós não fizermos essas escolhas, como nós vamos atingir os nossos objetivos mais amplos? Amor es vita essentia. O amor é a essência da vida. E este amor tem a ver com o viver o sentimento em profundidade. Sentimento nem sempre é agradável. Alegria é emoção. Estar alegre é emoção. Ter uma sensação agradável, como a gerada por uma droga, é outra experiência mais superficial, primitiva ainda. Eu posso me drogar, encher a cara de álcool, vou ficar um pouco alegre, vou ficar alto. Isso é uma experiência que não preenche a pessoa e traz consequências. Nós podemos nos distrair por um tempo com isso, mas vamos ter que pagar um preço por isso a posteriori. Então, é a hora de a gente facear as nossas dificuldades, os nossos demônios ocultos, o dídimos, o gêmeo interior, com o nosso pensamento, a nous, como se fala em grego, a experiência de enxergar o que de fato precisamos fazer, não a razão, pura e simplesmente, mas a intuição com a razão, para que possamos ter uma perspectiva
mais ampla de vida. Eu estou dando espaços para ver se eles querem que eu fale mais alguma coisa, então encerre, porque eu desejo até não voltar para o encerramento como Thaís apresentou. Preferiria deixar que o encerramento fosse da Ana. Eu fico em pânico quando eu digo que ele vai fazer o encerramento, mas eu preferiria muito melhor que seja aqui. A Organização das Nações Unidas, a nossa opinião, eis porque estamos aqui, é o berço ou o próprio embrião. Ou ela vai gerar, ou ela é o governo futuro da Terra. Não um governo como a gente entende de um monarca ou um presidente do mundo. Isso é uma bobagem do nosso tempo. Uma bobagem necessária. Winston Churchill disse, de todas as... Isso é muito batido, mas a gente tem que lembrar, não é? Se não utilizar, a gente não vai esquecer de conceitos fundamentais. A democracia é o pior sistema de governo, excetuando-se todos os anteriores. E nós precisamos de um poder executivo, uma pessoa que fale em nome de todos. É o presidente da República, existe um parlamento, um congresso, existe uma Corte Suprema, que no Brasil nós chamamos de Supremo Tribunal Federal, que nas sociedades mais desenvolvidas vai tomando mais força. Nós teremos um dia uma ONU muito mais efetiva. Talvez a própria ONU se converta nesse governo mundial, com respeito às particularidades locais. Nós precisamos esse multilateralismo que o Brasil está defendendo na comunidade internacional. Não vai existir, por exemplo, fala-se Deus nos livre, fim do Império Americano, Deus nos livre disso. Vamos ter o quê? Império Chinês. Não vai haver um novo império. Esse foi o mais justo império de todos os tempos. Até o inglês não se compara, porque o inglês, vocês lembram do ópio, não é? Da guerra do ópio. A cada época um império supera outro, porque ele é menos lesivo que o anterior. Nós agora precisamos não mais de impérios, mas de congregações. Porque quanto mais o poder for dividido, melhor. E é o que tem acontecido. E é por isso que acontece aqui nos Estados Unidos. A opinião pública é forte. O próprio americano, se não concordar com o seu presidente ou com as políticas do seu governo, protesta aberta e agressivamente como deve ser. E em todas as sociedades democráticas é um modelo que se espalhou pelo mundo inteiro. Não é por acaso que aqui surgiu, não é? A primeira Constituição efetiva, a primeira federação efetiva da história, lá atrás, com os 13 primeiros estados, né, que nós tivemos, as 13 colônias que se converteram em 13 estados, foi algo tão vanguardista que aconteceu 13 anos antes da Revolução Francesa. Tivemos aqui a independência dos Estados Unidos em 1776. Mas antes, um pouco, em 1688, aconteceu a Revolução Gloriosa em Londres, para que o parlamento tivesse mais força. E antes ainda, ou seja, algo de pragmático muito importante na cultura anglófona ou anglofônica, que nos ensina muito. Em 1215, lá estava o rei João Sem Terra, que fez um pacto na Carta Magna, primeira Constituição da história, e de lá para cá nós tivemos o início da história de um pensamento mais livre. A Grécia Antiga propôs a república, mas era a república dos homens patrícios, não é? Muito bom, né? Fácil, só homens. Isso que está na Constituição norte-americana, pelos gênios do plano sublime que reencarnaram para escrever: todo ser humano tem direito à felicidade. Isso era quase uma abstração. Como assim felicidade? Não são só os aristocratas que têm poder e riqueza. Todo ser humano tem direito à felicidade. Isso dito no século XVIII. Nós não temos noção do vanguardismo de uma assertiva como essa, uma afirmação como essa. Então, existe a espiritualidade. Posso garantir a vocês, vou resumir a nossa fala nesse momento, nessas palavras finais. Obrigado. Nós não estamos acostumados no Brasil com um ambiente tão ressecado com um aquecedor, não é? Nós já temos um aquecimento natural, tórrido por sinal. E eu sou da região mais quente do país, do Nordeste. Então a gente fica desacostumado com essa... Nem os sistemas de refrigeração ressecam tanto o ambiente como os sistemas de aquecimento, né?
Não agradeço, Anderson. Obrigado por você. Obrigado, filho. Então, encerrar lembrando, quer nós acreditemos ou não, todos nós temos as nossas convicções, ou talvez nossas opiniões não tão bem baseadas na convicção. A espiritualidade existe. Existem seres despojados de corpos materiais. Há canais de evidenciação disso suficientes demais para quem quiser pesquisar. Suficientes o bastante para que nós tenhamos que renunciar ao bom senso para dizer que não existem. Como as experiências de quase morte. É a minha área preferida de estudo do assunto. As pessoas que foram lá e voltaram para contar o que experimentaram. Já vi Guilherme Velho falar algo parecido também. As experiências de regressão a vidas passadas ou vivências passadas. A TCI, a transcomunicação instrumental, por aparelhos eletrônicos eles estão se comunicando. Os estudos mediúnicos de médiuns como Chico Xavier no Brasil, que escrevia com a caligrafia em 22% das suas psicografias, com a caligrafia da pessoa morta. Bem, caligrafia não é telepatia. Às vezes vinham informações que a pessoa tem que fazer uma pesquisa cartorial, porque nenhuma pessoa encarnada conhecia. Então, aí vai-se para o inconsciente coletivo de Jung. Jung acreditava em vida após a morte. Mas, e quando a caligrafia da pessoa surgia? Um grafotécnico, por exemplo, acostumado com perícia judicial, a malandragens, não é? Então, não uma pessoa tola. Foi lá examinar as psicografias recebidas por Chico Xavier, as cartas da pessoa quando estava em vida física e as cartas recebidas por Chico Xavier. Em 22% havia a mesma caligrafia, de tal modo que ele disse, bem, essa carta aqui e essa foram escritas pela mesma pessoa. Só que ele sabia, eu vou desmascarar Chico Xavier, isso é uma farsa, que beleza, que foi convidado. Um juiz brasileiro chamou como perito, né? Perícia técnica, chama, vamos ver aqui. Se a carta for dessa pessoa, só que tem que ser um médium excepcional para fazer isso. Eu não faço isso. Para escrever com a caligrafia da pessoa, imagine o nível de plasticidade psíquica deste homem extraordinário, um gênio mediúnico, não só a alma santa também que era. De fato, eu o conheci pessoalmente, posso falar isso que a gente sente. Nós, médiuns ostensivos, sentimos. Então, quando ele viu que era a mesma pessoa, ele disse, eu estava utilizando meu saber técnico-científico não só para dar o meu parecer técnico como perito, eu estava dizendo a mim mesmo que existia vida após a morte e também que era possível a comunicação com o mundo espiritual. Então, amigos, eles existem, nos assistem, nos amam, nos veem, nos ouvem. Podem conversar conosco pelos canais de inspiração. E de tal modo que nós vemos, por exemplo, como o Espírito Eugênia, transbordamentos em nome de Maria Santíssima, de bondade e de ternura. Isso que tem a ver com o feminino, né? A mãe, o acolhimento, o trazer para si, o compreender, ainda que não concorde. Eu compreendo você, embora discorde de você. Eu tenho empatia. Como disse Voltaire, será que eu acerto agora? Vai lá. 1694, 1778. Eu discordo de todas as suas palavras. Não concordo com nenhuma de suas palavras, mas sou capaz de dar a minha vida pelo seu direito de proferi-las. Que homem extraordinário, não é? Foi ele que combateu Leibniz. Eu acho que eu citei recentemente numa palestra, não é? Leibniz, o matemático germânico, disse que vivemos o melhor dos mundos possíveis. Voltaire diz, vivemos o pior dos mundos possíveis. Eu quero dando resposta a ele, né? Só que Leibniz, que viveu entre 1646 e 1706, trouxe um pensamento interessantíssimo de que haveria uma harmonia pré-estabilita, tudo se escrevia em latim na época, não é? Uma harmonia pré-estabelecida e uma correspondência entre eventos e pessoas. E se a gente prestar atenção no que Jung chamou de sincronicidade, as coincidências significativas. Então, eu estou falando com meu amigo, ou minha esposa, e aí toca no rádio uma música qualquer, alguém está com a música ali, e a letra fala do assunto que nós estamos tratando aqui. Então, pegamos um livro, ao acaso, e abrimos, e a página de um livro que não tem nada a ver com o assunto que nós estamos tratando, e pode aparecer um parágrafo que
termina uma sentença que nós começamos. Se nós fizermos isso com respeito, um pouquinho de sacralidade, fazer uma experiência de devoção, um sentimento de devoção ao universo, ao Deus, como a gente queira chamar, me diga alguma coisa, a gente vai se surpreender. Isso está fora das leis da probabilidade matemática. Isso é mais extraordinário que o fenômeno mediúnico. Agora, não podemos cair no misticismo barato de achar foi Deus quem falou agora. Então é para fazer o que está escrito aqui. Não. A sincronicidade pode ser uma confirmação, uma provocação, uma pergunta, uma negação, porque está afirmando para a gente se saturar e ver que está errado. Ou ainda pode ser uma piada para poder, com bom humor, levar a gente a se ver catóptron, do grego, espelho. Mas eu estou muito palhaço hoje. Eu estou vendo aqui. Isso é uma palhaçada. Eu tenho que ser um pouco mais sério. Nem um extremo de um lado, nem outro. Não, recebi um sinal, abri o evangélico naquela passagem, vou perdoar de novo. Perdoar, a gente perdoa quando não tem mágoa da pessoa, quando tem a misericórdia de amar, até por causa do seu defeito. Tem uma deficiência moral, tem uma deficiência psicológica, mas eu decido não conviver com essa pessoa. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Por exemplo, tem que haver respeito antes de haver amor. Porque não há amor verdadeiro se não há respeito. Se não houver respeito, e respeito ao espaço do outro, aos sentimentos do outro, nós vamos achar que estamos amando. Estamos com experiências psicológicas semelhantes ao amor. Eu encerro a minha primeira parte aqui, talvez não volte mais para a nossa participação hoje e vou deixar a Thaís ler mais algumas mensagens sobre mulher dos nossos orientadores espirituais. Peço desculpa se pareceu que eu mandei recado indireta com alguma pessoa. Não é, a gente tem que estar aqui na experiência de se enxergar, projetar-se, melhorar-se, etc. E vamos entender isso, que o objetivo de qualquer experiência é aprendizado para crescimento e felicidade. Felicidade no sentido amplo, a felicidade é um dever, mas no sentido amplo. Realização pessoal, a vocação atendida dentro de todos os departamentos de nossas vidas, inclusive o espiritual, sejamos ligados à religião ou não. Então vou passar para Thaís e para os nossos próximos amigos. Se eu voltar para 10 ou 15 minutos para um encerramento ou uma costura final no que os amigos tenham dito. Obrigado pela atenção de todos. Vou falar em pé já por causa do adiantado da hora, gente. 10h30 tem que estar fora do prédio da ONU, né? Então, temos que tirar fotos, etc. Ninguém conhecia o conteúdo de uns dos outros. E parecia que havia, como aconteceu no passado. A gente faz até de propósito para a gente ver como é conduzido. Mesmo Delano citou os trechos em português de trechos que você tem em latim, né? E eu me lembrei de um episódio, de uma fala... tá em francês, mas foi em latim original, não conheço latim, dessa frase. Donnez-le un âme un petit. Demos uma alma à mulher, mas que seja pequena. Mulher não é muito gente. Não está incompleta. Aristóteles disse, discípulo de Platão que citei há pouco, a mulher é um homem inacabado. Faltou um pedacinho de carne, né? Que coisa horrível, gente. O movimento do masculismo que surgiu nos anos 80, aproximadamente do século passado, disse ao contrário, os homens se sentem frustrados e inferiorizados pela incapacidade de gerar. Nós não temos útero. A vida gravita em torno das mulheres. Então, para encerrar, eu achei fantástica a participação de todos. Emocionante quando... Até Thaís se emocionou também, né? Quando... Gisélia, quer dizer Gica sabe você, Gica já olhei, né? Tô tão emocional que tô me perdendo nas situações assim mais racionais, territorialista, já tinha visto, tá aqui, o seu espaço é esse, né? Então, como você tornou um assunto aparentemente enfadonho em algo tão interessante e conseguiu concluir com tanta emoção. E o curioso foi como, de diversa maneira, a Leilani, que estava tão técnica e acadêmica, deu um sentido intuitivo e espiritual ao assunto super curioso e interessante. Moretti estava além da farmacologia, estava medicando nossas almas.
nem tocou no assunto. São 3 PhDs em suas áreas, né? Não sei onde ela conseguiu uma índia bonitona dessa, não é? Só não saliva, que não tem genes para isso, né? Então... Mas ela se acha desclassificada, etc. Mas é impressionante. Eu vinha comentando isso no carro. Meu Deus, uma mulher inteligente, interessante, em todos os sentidos. E ainda sofre preconceito por tolices, como ela apontou, não é? Por não ser uma pessoa rica, por exemplo, não é? Ao contrário, a pessoa é discriminada porque é rica, porque é bonita, porque é inteligente, porque tem poder. Não presta, é antipática, arrogante, e lá vai. Seja como for, a Fraternidade D fez um acabamento, depois de Meninas de Marconi, que trouxe a parte pragmática para variar, magnífica também, né? Foi tocante ele trazer a Nossa Senhora, a necessidade da devoção. A Leninha com o Dr. Demétrios e trazendo a sua primeira participação no nosso evento. E que vejam que o que ela falava, como estava entrelaçado com as falas de todos. De novo, ninguém sabia de ninguém, né? É claro que isso poderia, a gente pode estar falando e não ser verdadeiro, né? Mas o gostoso é a gente saber que é um testemunho autêntico. Nós vamos encerrar. Queria também lembrar a todos vocês que nós vamos fazer uma sessão de fotos aqui. Todos vão querer essas fotos, não é? Eu quero dizer que foi, como disse Delano, foi tudo maravilhoso até aqui. Nós estávamos, era uma sala de aula de fato. E nós vimos a transdisciplinaridade de Eugênia, da escola de pensamento dela, vivida de forma muito clara por cada um dos autores, trazendo suas contribuições específicas. E Laura Amazonas é citada no Brasil inteiro. Foi uma mulher extraordinária, você como odontóloga, né, Ângela? E de dentista, de família espírita kardecista, os familiares biológicos dela. E como ela foi um exemplo extraordinário de mulher. Ela foi feminista. E eu achei interessante que lá ela ficou mais à vontade, chamou de fala apocalíptico. Não parece mesmo, não parece um pinto, um míssil para detonar tudo. Vou detonar com você, vou acabar com tudo, né? E manda aquele negócio, estoura todo mundo do outro lado. Agora, o que acontece? Todo mundo se estoura, né? Ninguém sobrevive. Então são falos apocalípticos. Se a gente leva os mísseis nucleares, são a prova viva a que extremo nós chegamos. Esses silos estão aí, como o Delano falou. Acho que foi o Marconinho que disse no início. Há estudiosos que falam de 50 a 100 vezes a capacidade de destruir a Terra. É um horror. E se vocês souberem quantas possibilidades de erro humano pode acontecer para se lançar uma ogiva dessa nuclear, a gente está vivo, a gente está aqui porque Deus quer, e eles põem o dedo no suspiro quando alguma coisa está errada. Aí de vez em quando, até hoje existem milhões de teses conspiracionistas para a morte de Kennedy, ninguém sabe por quê, né? Mas ele participou da crise dos mísseis de Cuba. Bem, não vamos prosseguir mais. Um prazer estar com todos vocês. Bem diferente já esse evento do ano passado. Vamos ver como será o próximo. E a Roseli está mais otimista do que a gente. Já que é uma sala maior ainda, né, Roseli? Não, nós vamos ver para o mão, vamos ver se vocês vão. Que bom que ela já está otimista, né? Mas é um trabalho místico, na verdade, é uma sementinha, como acho que foi Gisele que falou, a gente não sabe o que é, né? Não é a quantidade de pessoas aqui. Nós somos o Facebook, que é a maior rede social do mundo, e um indicador muito forte do que é um movimento no mundo e no Brasil, mostra que, em termos de número mesmo, não de qualidade, o nosso movimento é o segundo maior do país de espiritualidade já. É incrível, de uma capital do Nordeste, não é? Nordestino, né? Porque não faz TD, é visto como inferior, ou então tem uma musiquinha diferente da musiquinha do Sul, que a gente só ouve música dos outros lugares, né? Então, quem é do Nordeste vê a cantiga do Sudeste, quem é do Sudeste vê a cantiga do Nordeste, quem é do Sul vê a cantiga dos outros, quem é de fora vê a do Sul. E todo mundo tá nessa burrice de achar que o outro que canta e não a gente. Todo mundo canta. Não é isso, Leilani? A melodia própria, a ideia que trabalha com composição musical, regência e linguística, vai falar mais ainda. Vejam a que nível chega a estupidez do preconceito. Essa pessoa falou cantando. Eu tô cantando também. Todos estamos cantando. Aí eu discrimino uma pessoa porque é do Nordeste, chego aqui, sou latino, sou discriminado por ser latino. Adianta ser paulista, sulista, se é o que for, se chega aqui, não interessa, é tudo com sotaque de latina. Você é quê? Hispano? Você é árabe? Você... Não é isso? Ou seja, é estupidez. É falta de consciência da nossa condição humana. De como nós temos que ser fraternos. Ou a gente se salva ou se salva. Ou a gente
entender a interdependência, ou a gente não vai sobreviver como humanidade. Agora não tem mais saída, ou a gente vai ou vai. Dessa forma. A sobrevivência do outro é a nossa sobrevivência também. A ONU tem esse espírito, por isso nós estamos aqui muito felizes de participar de algum modo muito modesto, mas ainda assim uma participação que a gente, enquanto Nosso Senhor e Nossa Senhora permitirem, estaremos aqui. Muita paz para todos, felicidade para todos e vamos nos encontrar, nos confraternizar e Laura Amazona esteja conosco. Vamos fazer a foto logo aqui. Beijo no coração de todo mundo. Nossa Senhora nos abençoe, os bons espíritos e palmas para todos que vieram até cá, os que participaram a começar e principalmente a Lininha a primeira vez, né? Leilane também. Um beijo no coração de todos.